Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Maravilha, é isso aí, minha gente. Estamos nessa fé, nessa confiança total que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de cada detalhe e cremos de fato, como você ouviu aí, algumas canções focando o milagre, né? Eu preciso de um milagre, não sei de onde vai vir. Claro, nós sabemos, a nossa fonte está em Jesus Cristo, aquele que realizou milagres extraordinários, aquele que o seu primeiro milagre foi uma festa. Olha que legal, Jesus faz ali algo publicamente ali em uma festa, onde tinha várias pessoas, festa, alegria, todo mundo feliz, mas de repente há um silêncio, de repente algo acontece naquela festa, e aquela festa dá uma pausa, e chega ao conhecimento de Jesus, Jesus que também foi convidado para aquela festa, foi convidado para aquela cerimônia. E eu fico pensando, né? Ainda bem que Jesus estava lá. Interessante ele ter feito o seu primeiro milagre em um casamento. É muito interessante esse negócio, né? Porque casamento me remete ao que? A constituição de uma família. Olha que interessante. Família, um homem e uma mulher se unem. E a Bíblia diz que quando casamos, se tornamos uma só carne. Olha que coisa linda. Deus é maravilhoso, não é verdade? Mas ali naquele momento festivo, de alegria, você sabe, você que é casado, né, e teve uma cerimônia, por mais simples que foi, mas teve uma cerimônia, é uma alegria, principalmente para os casais, para o casal, né? O homem e a mulher, e claro, ambas as famílias dos dois. É uma alegria, não é verdade? Ou você que foi numa festa de casamento, né? Todo mundo gosta de festa, e é festa. Jesus participava dessas festas, né? Então, a gente percebe aqui que estava indo bem, mas de repente, mas o que me chama a atenção nessa festa é que Jesus estava lá, a mãe dele, a Maria, estava lá, e os discípulos também estavam lá. Então, Jesus foi convidado, mas ele levou a equipe dele. Olha que interessante, né? Ele levou a equipe, os seus discípulos, família, então estava transcorrendo bem. E de repente, alguém diz assim, olha, está faltando vinho. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Deus estava ciente, Jesus estava ciente ali do ocorrido. Maria o comunica e ele dá essa resposta que ainda não tinha chegado a hora dele, ou seja, a hora dele manifestar ali, publicamente ali, o seu poder. Né? A gente vê ali então, Jesus sabendo a hora certa de agir, a hora certa de manifestar ali o seu poder. Pois é, e a Bíblia diz, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha que interessante como ela deu aqui a dica, como ela deu aqui a orientação certa, a instrução certa. Sua mãe disse, a Maria, a mãe de Jesus, disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Fazer o quê? Tudo. O que ele pedir, o que ele falar, façam. Então ela só deu essa informação importantíssima. Então ela deu essa orientação, fazei tudo quanto ele vos disser. É muito importante entendermos também que nós somos guiados pela palavra de Deus. Quem quer andar com Deus, quem quer andar com Jesus, quem quer ter a presença do Espírito Santo, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Entende? Nós não somos guiados apenas pelo nosso instinto, pelas nossas vontades. Eu quero isso e já vou fazendo. Temos essa liberdade, não é? Porém, aquele que teme a Deus, aquele que confia no Senhor Jesus, aquele que tem a presença do Espírito Santo em sua vida, ele consulta, ele ora, dependendo do que, ele vai colocar diante de Deus essa decisão, essa escolha. Se você está com a gente desde o início aqui na programação pelo rádio, a gente foi dito que vamos orar pelas empresas, pelos empreendedores, vamos orar pelos trabalhadores, vamos orar e temos que orar muito mesmo, muitíssimo mesmo, pela economia da nação aí, né?
pela economia do Brasil e pelas finanças pessoais, né, de cada pessoa, né? Em Romanos capítulo 8, o verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui está a instrução. Você é guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo? Então se você é guiado, então você é um filho de Deus. Se não é guiado, provavelmente não é ainda. Mas pode ser a partir de hoje. Depende de você decidir. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero a presença de Jesus. Eu quero a ser guiado pelo Espírito Santo. Quero ter a sabedoria do alto. É isso que nós precisamos compreender. Então, Jesus ali na festa, ele no momento certo, ele então faz o milagre. Diz a Bíblia que estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia uma quantidade de água. Disse-lhe Jesus, olha só, então agora começa Jesus a entrar em ação. Agora é Jesus que dá as orientações. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. Então foi certamente algo extraordinário. Ele fala isso e o povo, então, aqueles homens que cuidavam dessa área, enche de água aquelas talhas. E diz a Bíblia, encheram-nas até em cima. Encheu até em cima, né? Quase transbordando. Quando encheu de água, disse-lhes, aí ele já dá outra orientação. Lembre-se que a Bíblia, para aqueles que creem nela, ela é a palavra de Deus, não é? Ela é a palavra de Deus. E nós encontramos orientações, encontramos aqui instruções. É um livro de instruções para uma vida saudável, para uma vida abençoada, para uma vida realmente bem-aventurada, né? E disse-lhes, tirai água e levai ao mestre-sala. Tirai agora e levai ao mestre-sala. Para quê? Para que este, então, experimentasse a qualidade daquele vinho, né? E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Você percebeu que era costume na festa, ele serviu o vinho bom, e depois que o pessoal tomou bastante, aí servia o inferior, né? E esse mestre-sala falou, mas você fez diferente. Ele chamou o esposo ali e falou, você fez diferente, você guardou o melhor para o final. Entendeu? E no verso 11, que eu estou lendo João capítulo 2, diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então ele iniciou seus sinais em Caná da Galileia. Então eu posso afirmar, lembra, tem gente que fala muito essa frase, né? Eu já falei várias vezes, o melhor ainda está por vir. Olha que interessante, bacana, né? Vamos se aplicar isso aqui, né? Quer dizer, quando parece que não vai dar certo, quando parece que a festa acabou, quando parece que você já não tem mais forças, quando parece que você, às vezes até, não só parece, às vezes você está sem forças, parece que você está no teu limite, parece que você não sabe mais o que fazer. Aí vem uma palavra de fé como essa e diz, há esperança, tem chance, tem condições de ter milagres, porque nós acreditamos em milagres. Deus continua realizando milagres. Os milagres também são para os dias atuais. Quem sabe em alguma área da tua vida já não tem mais alegria, porque o vinho aqui, ele tem um simbolismo de alegria, Talvez você está bem em algumas áreas, mas em uma área só ali você não está legal, e com isso parece que você está perdendo a alegria. E a gente tem que focar o milagre, focar
né, em Deus e não na escassez, não naquilo que está faltando. E Deus, Ele faz milagres na hora certa. Então você que está no Agir de Deus com a gente aqui pelas as ondas amigas do rádio e também no nosso canal no YouTube. Lembrando que você que me assiste pelo canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá. Não esqueça de dar o seu famoso like, que é o joinha, e de compartilhar essa palavra com outras pessoas. No YouTube, abaixo do vídeo tem uma palavra escrito compartilhar. Você clica ali, vai gerar o link deste vídeo e você repassa nos seus grupos de WhatsApp. Espalha aí, gente. Vamos trabalhar. Se você já sabe fazer isso, faça. Se não fez ainda, começa a fazer. Se já fez, faça de novo, porque cada dia é uma palavra de fé. Tá certo? E assim a gente vai alcançando mais pessoas. Então, vamos crer que hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da provisão, hoje é o dia de transformar aquela tristeza em alegria. Alegria, tá certo? E o mesmo Jesus que estava na festa, neste casamento, e realizou o seu primeiro milagre, Ele está conosco também. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. E nós vamos orar no momento, daqui a pouquinho. Aliás, acho que já vou orar daqui a pouco mesmo. Quero orar com vocês, por vocês. Vamos orar pelas famílias, com você e a sua família, os ouvintes. Vamos orar também pelo Brasil. Sim, você que é um bom brasileiro, né, precisa entender que é bíblico você orar pela cidade que você mora, pela região que você mora, pelo país que você mora, entende? Estamos vivendo um momento de turbulências mundiais, e essas turbulências mundiais também, obviamente, afetam a nação brasileira, né? Além das turbulências internas, né, dessa nação, existem as externas, né? Existem os abalos que cada nação tem, e tem aquelas globais, né, que atingem a todas, né? Então nós vamos orar, porque nós cremos que Deus está sim no controle. Deus não perdeu o controle de nada. A gente perde às vezes o controle, né? O ser humano, enfim. Mas nós vamos orar, e você precisa orar. E até eu vou dar um conselho aqui para você que fala mal do Brasil, você que só critica a nação, você que só deprecia essa nação. Não entre nessa onda, não entre, né? Porque às vezes tem gente falando bobagem, tem gente falando besteira, tem gente que, em vez de orar, para Deus iluminar as pessoas que têm autoridade para mudar o comportamento, então às vezes não tem base, fica falando e não resolve nada. Então eu acredito que a oração ainda é a chave. Eu sei, eu como um bom brasileiro, e você que me ouve e considera-se um bom brasileiro, você sabe o que está acontecendo na nação. Você sabe, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu estou falando na questão espiritual, mas que o espiritual está conectado com o que nós realizamos aqui na Terra. Tudo tem a ver com o espiritual. Então, analise se aquilo que você está criticando, falando, está ajudando em alguma coisa, está mudando alguma coisa. Pode notar, só está piorando. Entende? Então vamos ser mais sábios, vamos ser um pouco mais prudentes. A Bíblia recomenda que nós devemos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então eu acredito que quem está em Cristo, ele tem a luz de Jesus, é uma pessoa que brilha diferente, que tem um brilho diferente, é um brilho espiritual, é um brilho na alma, no espírito da pessoa. Então nós não podemos cair na ladainha do mundo caído, do mundo sem Deus. Então existe um mundo decaído, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, mas nós somos filhos da luz. Jesus já diz bem claro, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus, na sua oração sacerdotal, no livro de João capítulo 17, eu indico você ler o capítulo todo, depois são 26 versículos, mas Jesus, ele fez essa oração pelos discípulos, e também essa oração foi estendida a nós também. Olha que interessante o que ele diz aqui. Vou destacar alguns versos aqui. O verso 9, capítulo 17 de João.
Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Se você quer, meu prezado ouvinte, orar a oração de Jesus, é só você ler o capítulo 17 de João, o Evangelho de São João, capítulo 17. Eu li parte, mas leio todo. Aqui é a oração de Jesus, orando pelos discípulos, pelos seus seguidores, e essa oração chegou para nós também, e vai chegar para outros ainda que conhecerão esta verdade que nós conhecemos. Então eu creio que aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se dizem filhos e filhas de Deus, está precisando a nós, filhos e filhas de Deus, mais sabedoria para andar nesse tempo tenebroso, nesse tempo esquisito que está acontecendo no mundo e também, claro, no Brasil. Então, peça a Deus, sim, peça a Deus sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vai te dar. Então, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria nas suas decisões, sabedoria naquilo que você vai falar. Porque Jesus, ele fala muito bem claramente dessa diferença daquele que caminha com ele, daquele que tem a presença dele. Essa oração aqui é sensacional. Então ele está orando aqui por uma unidade, ele não está falando de uma unidade de organização, não. Ele está falando de uma unidade espiritual. Espiritual. Então eu quero alertar vocês que têm um respeito, um carinho, uma fé aqui por nós,
neste horário em que você recebe informações do reino de Deus, da palavra, e recebe orações. Você precisa entender que existem vários níveis de desafios, de batalhas, mas que você não pode ficar só naquela de querer receber. Você tem que também fazer a diferença. Jesus, ele fala muito claramente que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Olha que interessante. Então, é uma coisa assim, impressionante. Assim. Muita gente não sabe disso. Muitas pessoas não sabem disso. Muitos filhos e filhas de Deus não sabem o valor que ele tem. O valor que ele tem, porque Deus o chamou para isso. Então você precisa entender um pouco mais. Talvez alguns são falta de sabedoria, às vezes não tem entendimento. A prova disso que Deus diz assim que o meu povo perece porque falta conhecimento. Então hoje no mundo, né, no mundo, as notícias, as conversas, enfim, tudo que se passa, hoje tem muitas narrativas. Às vezes uma narrativa, uma frase mentirosa que as pessoas ficam repetindo e repassando e daqui a pouco parece que é verdade, mas não é verdade, é mentira. Então está enganando muitas pessoas. Entenda que estamos vivendo um tempo em que o espírito de enganação está aumentando. E você precisa da presença de Deus, do Espírito Santo, para você não ser enganado nesses tempos atuais. Mateus capítulo 5, o verso 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Está entendendo? Vós sois a luz do mundo. Interessante que aqui, esse texto de Mateus 11, 13, 14 em diante, ele está aqui, aqui junto aqui na parte das bem-aventuranças, né? Onde Jesus começa no capítulo 5, falando ali o sermão da montanha, as beatitudes, ou seja, as bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças descrevem aqui o caráter essencial dos cidadãos do reino. Então, existe um caráter dos cidadãos do reino. Ele usa aqui, é chamado metáfora, né? Então, ele usa uma metáfora com relação a sal e luz. Por quê? Sal e luz demonstram o quê? A influência benéfica dos cidadãos à medida que eles penetram na sociedade secular. Então existe essa sociedade. Então quando uma pessoa que de fato é filho e filha de Deus, e ela realmente é sal da terra, ela é luz do mundo, ela pode entrar num ambiente que ali é perigo à vista, mas ele é luz naquele lugar. Ele não se contamina com o erro daquele ambiente. Ele não faz o que aqueles que estão fora da luz fazem errado. Eles são pessoas justas, pessoas honestas, embora a honestidade todo mundo tinha que ser, mas quando a pessoa está com esse caráter de um cidadão do reino de Deus, a postura dele é diferente, o falar dele é diferente, o comportamento dele diante de um problema é diferente. Entende? Ele tem um nível de sabedoria que os outros não têm. Então é isso. Então peça a Deus isso. Olha que interessante algumas observações aqui que eu quero fazer, de Mateus 5, 13 ao 16. Ele diz no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você que está entendendo esta palavra e se considera parte dessa palavra como sal da terra e luz do mundo, como as pessoas têm avaliado você? Não que você dependa da avaliação dos outros, mas quem olha para você no seu local de trabalho, seja você empregado, seja você proprietário, seja você um autônomo,
A sua luz tem brilhado diante dos homens? As pessoas estão olhando para você e dizendo, não, esse realmente é uma pessoa de Deus. Realmente essa mulher é uma mulher de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Essa pessoa realmente é confiável, é honesta. Dá para confiar. Ou será que não estão falando nada disso? Está dizendo aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então essa é a diferença. Entendeu? Está compreendendo que Deus está falando? Nós vamos orar daqui a pouquinho. Queremos orar pelas famílias, pelas pessoas, pelas empresas, os empreendedores. Ou seja, vamos clamar a Deus, mas aqui a gente dá um ensino aqui para você se localizar como você está. Como está o seu comportamento. Aqui não é avaliar os outros, é eu que tenho que me avaliar, é você que tem que se avaliar. Como está você? Como que está você? Pensa nisso. Você tem sido luz? Você tem feito a diferença ou você está igual a todo mundo que não está no reino da luz? Porque tem uns que estão no reino da luz e tem outros que estão no reino das trevas. Existem esses dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Entende? Olha que interessante essa observação aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa observação, que diz o seguinte, baseado aqui em Mateus, ele fala justamente o seguinte: reconheça que sua vida tem ou um efeito positivo ou negativo. Viva com responsabilidade para trazer a glória de Deus. Viva com responsabilidade para trazer a glória de Deus. Então ele está dizendo para nós aqui, ó, reconheça que sua vida tem ou um efeito positivo ou negativo. Será que a minha vida e a tua vida, será que a nossa vida está tendo efeito positivo ou negativo nesse mundão, nesse contexto em que vivemos aqui na Terra? Eu iniciei com o texto falando de um milagre, que Jesus fez um milagre numa festa de casamento. A festa ficou em silêncio, mas Jesus estava lá. Então pense nisso. Nós seguimos a Jesus. E Jesus, ele nos diz que ele é a luz do mundo. Jesus diz que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Como você está? Como tem sido o seu comportamento diante de Deus? Pensa nisso, reflita nisso. Reflita. Jesus também diz que ele nos dá a paz. Em João 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Gente querida, gente amada de Jesus, ouvintes, Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Você precisa de Jesus. Mas entenda uma coisa, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz tanta coisa. Mas eu quero te ensinar a ter um relacionamento com Jesus. Não só para pedir milagre, mas seja um milagre. Provoque milagre através da sua fé e da sua atitude de um filho de Deus que obedece às instruções do Pai Celestial. Pensa nisso. Esta é a palavra que Deus me inspirou aqui para compartilhar com vocês. O milagre acontece na hora de Deus, mas nós somos também discípulos de Jesus. Somos representantes de Jesus aqui nessa terra. E Ele orou por nós já. Ele disse, não quero que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então nós temos que estar aliançado com Jesus. Veja se Jesus de fato tem sido prioridade na sua vida. Veja se realmente Jesus está realmente agindo em você e através de você. Para fechar esse bloco da palavra, eu quero ressaltar em Apocalipse 3, o verso 20,
Ali um povo, uma localidade ali chamado Laodiceia, e foi escrito 7 cartas às igrejas ali da Ásia. Uma foi escrita, a primeira foi Éfeso. Depois teve a Esmirna, depois a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a 7ª carta para Laodiceia. Se você ler Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o fim, e depois o capítulo 3 até o verso 42, ou seja, se você ler o capítulo 2 e 3, depois se você tiver um tempinho, dá uma lida aí. Se você quiser ler inteiro, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver o diagnóstico de 7 igrejas na Ásia. 7 comunidades locais, cada uma delas recebeu uma carta. E nessa carta, ali consta existe elogio, a carta elogiava aquele povo, havia ali também uma crítica, e depois do elogio e da crítica, havia também uma instrução para que elas melhorassem em alguma área em que elas não estavam corretas. E depois vem a promessa. Então, fazendo um resumo aqui, nessas 7 igrejas do Apocalipse, a Éfeso, o povo de Éfeso, que é do capítulo 2, do 1 ao 7, ela tem um elogio ali. Olha o elogio. Rejeita o mal, persevera e é paciente. Então, esse foi o elogio para o pessoal de Éfeso. Rejeita o mal, persevera, é paciente. Opa, legal, né? Aí vem uma crítica. A crítica era o seguinte: o amor por Cristo não é mais fervoroso. Esse pessoal já não estava tão fervoroso por Cristo como era antes. Entendeu? Aí, como ela teve essa crítica, veio uma instrução. Deus é assim, ele elogia, ele faz ali uma crítica, uma observação, e depois ele dá uma instrução para você corrigir a área em que você está errado. Se você obedecer a instrução, vai vir uma promessa de bênção, entendeu? É isso que muita gente está num corre-corre na vida, escuta um aqui, escuta ali, escuta lá, é muita informação e nada de transformação de vida. Então, se não tem transformação de vida, então você não está seguindo corretamente o que Deus quer para você. Ok? Então, a instrução, a crítica foi: o amor por Cristo não é mais fervoroso. Aí ele deu uma instrução para o pessoal de Éfeso: praticar as primeiras obras. Praticar as primeiras obras. Ou seja, voltar ao primeiro amor. Sabe quando você teve de fato o encontro com Jesus, quando você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, como você era mais fervoroso e era bênção? E muitos hoje só fica questionando, só quer ser dono da razão, mas perdeu a essência, perdeu o amor por Cristo e talvez se tornou um religioso. Mas ele diz, praticar as primeiras obras. Aí tem uma promessa: vou te dar a árvore da vida. Então entenda, veio o elogio, veio ali uma crítica, veio uma instrução para corrigir aquilo ali, e se corrigir, vai ter acesso à árvore da vida. Depois vem outra carta para o pessoal de Esmirna, capítulo 2, do 8 ao 11 de Apocalipse. Olha o elogio para esse pessoal aqui: suporta o sofrimento graciosamente. Eu poderia ficar cada dia aqui falar de uma carta, mas eu estou fazendo um resumão aqui, esse é o objetivo. Aí, se você quer se instruir mais, leia a Bíblia. Leia Apocalipse 1 e 2, ou 2 e 3 ali. Então, suporta o sofrimento graciosamente, era o elogio. Aí veio uma crítica. Por incrível que pareça, Esmirna não recebeu crítica. Olha que interessante. Mas veio uma instrução: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Então, fidelidade até o fim. A promessa: a coroa da vida.
Ser fiel até a morte, que você vai receber a coroa da vida. Interessante isso, né? Aí vem do capítulo 2, do 12 ao 17, Pérgamo. Pérgamo, olha o elogio. Mantenha a fé em Cristo. Então eles mantinham a fé em Cristo. Estava firmado em Cristo, nas verdades de Jesus. Então eles mantinham a fé em Cristo. Mas veio uma crítica até pesada aqui. Para o pessoal de Pérgamo. Vai encaixando aí onde você está encaixado nesse negócio. Vai analisando aí qual delas você está encaixado aqui. Ou qual tempo nós estamos vivendo hoje, né? Olha a crítica para o pessoal de Pérgamo. E eles mantêm a fé em Cristo, mas teve uma crítica. Qual? Tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. Você vê que coisa? Mantém a fé em Cristo, olha que bacana. Só que esse pessoal também tolerava a imoralidade, a idolatria e heresias. Olha aí só, olha só. Às vezes tem gente que fala assim, idolatria, imagem, de escultura, também. Mas tem muita gente que idolatra o filho, idolatra o carro, idolatra a casa, idolatra, idolatra a foto dele. Tem tanto tipo de idolatria, né? Tem muita coisa. E tem as heresias também. Então você vê que esse pessoal aqui... Então você tem que entender, se você está afim de entender isso aqui, que o que a gente está vivendo hoje é tudo isso aqui. É um pouco de tudo isso. Entendeu? Para Jesus falou para o pessoal de Pérgamo, falou, sabe o que era a instrução? Arrepender-se. Arrepender-se. Arrependimento. Então, mudança de vida tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, é só conversa fiada. Não, tem que ter arrependimento. E se aquela igreja se arrependesse dos seus erros, das suas imoralidades, da sua conivência com as coisas erradas, tem uma promessa, o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Você está notando que a promessa acontece, mas tem que ter o arrependimento, nesse caso aqui. Aí veio o pessoal lá de Tiatira, olha o nome aqui, Tiatira. Está escrito em Apocalipse 2, do 18 ao 29. Olha o elogio do pessoal de Tiatira. Era um pessoal amoroso, caridoso, um pessoal que prestava serviço com amor, tinha fé e paciência. São maiores do que antes. Então olha que elogio bacana. Você já pensou? Você receber esse elogio aqui de Jesus? Jesus falar para você assim, nossa, como você é amoroso, como você tem fé, como você é paciente. Parabéns. Que legal. Só que daí ele faz uma observação. Você já viu assim, quando alguém quer falar algo para você, primeiro ele te elogia, né? E depois ele fala um defeito seu? É mais ou menos isso. Não é verdade? A pessoa começa te elogiando. Sabe quando você vai levar as contas de uma empresa? Primeiro eles elogiam, não tem nada contra você, você é uma pessoa boa, você é isso, você é aquilo. Nossa, ele vai acreditando que é verdade e às vezes até é verdade, né? E você é isso e aquilo, mas você está demitido. Está entendendo? Mas Jesus não demite ninguém, não. Jesus, ele fala a qualidade, ele fala onde a gente está errando, mas ele dá uma instrução para a gente consertar. Então Jesus não demite a gente, Jesus não dá cartão vermelho para a gente, entendeu? Ele dá instrução, é uma questão de obedecer ou não. Aí vai de cada um, né? No caso de Tiatira, qual que era a crítica? Olha que crítica pesada. Toleram o culto idólatra e a imoralidade. Também tinha imoralidade ali. Olha que coisa doida. Então, pelo meu entendimento que Deus tem me dado aqui na palavra, eu vejo que tudo isso que está acontecendo que aconteceu nessas 7 igrejas da Ásia é o que está acontecendo hoje no mundo. É a mesma coisa, né? Então você tem que entender que quem você está seguindo, você está fazendo certo? Então ainda dá tempo de se arrepender, né? Qual que era a instrução para Tiatira? A chegada do julgamento. Manter a fé. Olha só, manter a fé. É isso, meus amados. A promessa para eles, domínio sobre as nações, a estrela da manhã. Olha só que promessa, hein? Domínio sobre as nações. Vamos para a igreja de Sardes, o pessoal lá de Sardes. Já agora entra no capítulo 3, do 1 ao 6 de Apocalipse. Sardes, olha só o elogio, olha que elogio. Alguns têm mantido a fé. Alguns, você vê, já não era todos, né? Alguns têm mantido a fé.
Olha a crítica, irmão. Nossa, essa crítica aqui é forte, hein? Era um povo morto espiritualmente. Uma igreja morta espiritualmente. Qual que foi a instrução para esse povo morto espiritualmente? Arrepender-se. Fortalecer o que resta. Arrepender-se. Amado, pega isso aqui. Está falando com você? Você está fazendo coisas que desagradam a Deus? Então arrependa hoje, antes que seja tarde demais. É isso que você está ouvindo. Arrepender-se. Ah, mas fulano faz. Cada um vai dar conta de si. Cuidado quando você fica observando os outros só porque fulano faz, o outro faz. Você também vai fazer? Quer dizer, se todo mundo pular no precipício, você vai pular também? Claro que não. Só se tiver de paraquedas, mas mesmo assim você não vai querer pular, né? Não tem prática com isso? Pensa nisso. Nós estamos vivendo, gente, um tempo de decisão. Sempre teve que ter essas decisões. Agora muito mais. É possível que as pessoas não estão observando como as coisas estão diferentes. Como tudo mudou. Será que não está percebendo? As pessoas não entendem, não percebem o espiritual quando elas estão mortas espiritualmente. Está morto espiritualmente, como é que vai entender? Não dá para entender. Por isso que o evangelho tem que ser pregado na sua simplicidade e pregar com amor, pregar com fé, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. A palavra de Deus não volta vazia. Entende? Então o negócio é arrepender-se, fortalecer o que resta, cuidar do que tem para não perder o que tem. Promessa: os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Os fiéis serão honrados. Depois vamos para Filadélfia. Essa aqui, Filadélfia. Que lindo nesse nome, né? Filadélfia. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Olha o elogio de Filadélfia. Persevera na fé. Que beleza, hein? Persevera na fé. Sabe o que foi a crítica? Nenhuma. A Filadélfia não recebeu crítica. Que maravilha, glória a Deus. Será que você está nessa? Será que eu estou nessa aqui? Que benção, né, pessoal? Persevera na fé. Teve crítica? Nenhuma. Vixe, que beleza, hein? Mas teve uma instrução. Todas elas teve aqui uma instrução. Mantenha a fé. Mantenha a fé. Se você está dizendo, pastor, eu sou igual Filadélfia, eu estou perseverando na fé. Então mantenha a fé. Não perca o foco, não perca a sua fé em Jesus de Nazaré. Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Qual que é a promessa para Filadélfia? Um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Gente, aqui está bem fácil de entender. Esse resumo que eu estou fazendo aqui só não entende quem for muito esquisito. Muito esquisito. Só se não estiver prestando atenção. Tá bem fácil aqui para você acertar a tua vida hoje, hein? Se você, em alguma coisa que está errado, corrija a tua. Estou falando da tua vida, como eu estou cuidando da minha vida. Cada um cuida da sua vida. Como diz Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você que tem que fazer um autoexame na sua vida espiritual. Por isso que eu estou falando aqui. Eu estou sendo apenas um mensageiro. Eu estou entregando a carta. Sou o carteiro aqui. Estou entregando a carta para você aqui. Estou entregando várias cartas para você hoje, né? E por último, a Laodiceia. Aqui o negócio entortou de vez. Aqui esse povo de Laodiceia estava feia a coisa aqui. Muitos têm dito, né? Muitos que pregam o evangelho, observando o contexto mundial, muitos se falam que o mundo hoje, a atualidade hoje, está sendo regida por esse tipo de comportamento aqui de Laodiceia. Entendeu? Está escrito em Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 22. Sabe qual foi o elogio para esse povo de Laodiceia? Sabe qual foi o elogio? Nenhum elogio. Esse povo não recebeu nenhum elogio. A coisa estava feia lá. A coisa estava esquisita. Sabe qual foi a crítica para aquele povo de Laodiceia? Que hoje o contexto mundial está parecendo aqui, a Laodiceia. O comportamento das pessoas. Qual foi a crítica? Indiferente. Era um povo indiferente. Sabe aquela pessoa que diz assim, para mim tanto faz como tanto fez, não estou nem aí com isso aí. É indiferença. A pessoa está vendo que a vida dela está indo para o brejo, para o beleléu, né? E ela está indiferente, está cega, não toma nenhuma atitude. Entende?
Então, esse povo aqui de Laodiceia foi criticado. A crítica foi indiferente, indiferença, não estava nem aí. Mas aí veio uma instrução. Tudo tem uma instrução. A questão é, eu vou receber a instrução? Porque tem gente que recebe um elogio e fica se achando. Mas ninguém é perfeito, vai ter alguma coisa que não está batendo. É onde a gente tem que ver qual que é. Aqui. Agora, qual que é a instrução para melhorar? Aí tem que saber se você quer seguir a instrução certa ou não. No caso de Laodiceia, qual foi a instrução? Ser zeloso e arrepender-se. Esses três povos aqui, principalmente a Pérgamo e também Sardes e também Laodiceia, teve essa palavra aqui, arrependimento. Porque ele estava errado, estava equivocado, ele estava fora da casinha, ele estava fora dos planos de Deus. Então Deus é tão bom, tão misericórdia que avisa. Aí a pessoa decide corrigir a rota aí ou não. Entendeu? Qual foi a promessa se eles corrigissem? Compartilhar do trono de Deus. Compartilhar do trono de Deus. Então pense aí, meu amado. Pense, analise a sua vida. E vamos ser honestos, né? Essa palavra de hoje é para a gente fazer análise da nossa vida e não da vida alheia. Entendeu? É para você que está ouvindo. Compreendeu? Eu vou fechar aqui, Apocalipse 3, o verso 20, quando ele disse para aquele pessoal de Laodiceia, né, que ela estava indiferente. É onde se aplica o humor. Ele falou assim para aquele povo lá, olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim como és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Era um povo morno. Hoje está cheio disso, em todos os lugares tem. Em todo lugar que você for, vai ter pessoas com esse comportamento espiritual. Está morno, está indiferente. É tipo aquelas pessoas que querem tentar agradar o lado de cá e o lado de lá. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Você tem que se posicionar de um lado da verdade. Entende? Daí ele diz para esse pessoal aqui, tá? Entendeu o quê? Que Cristo estava do lado de fora. É o famoso texto de Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está dando mais uma chance hoje de arrependimento, de salvação, de restauração. E você que entendeu a palavra e está na fé, você tem uma família. Você tem filhos, você tem netos, alguns têm bisnetos, etc, etc. Então que você cuide da sua fé, mas seja um intercessor da sua família. Não esqueça de todo dia falar, Jesus salva a minha família, transforma, faz um milagre. Você tem essa missão, entendeu? De ser coluna espiritual. Então cuide da sua fé, mas também seja uma pessoa que, você que entendeu essa palavra, você que está na fé, permaneça firme nas promessas do Senhor. E seja bênção aí no seu lar, na sua casa, na sua família. Ok? E cuidado para você não se esfriar na fé. Hoje alguns alertas, cuidado para você não esfriar na fé. Cuidado para você não ficar morno espiritualmente. Cuidado você que já não quer ler mais Bíblia, não quer mais orar, né? Não quer mais dar uns glória a Deus aí. Reveja aí se você não está esfriando na fé. Em vez de ir para frente, você está indo para trás, está andando de ré já. Pensa bem. Estou falando de coisas espirituais. Amém? Deus abençoe a todos. Hoje foi um pouco mais longo, mas foi necessário. Só falta a oração. E eu quero agradecer, está chegando muitas mensagens aqui de pedido de oração, de testemunho, e a gente agradece demais. E eu pediria que você, quando mandar um zap para a gente, ou em alguma rede social que você curtir aí o Agindo Deus, coloca lá hashtag 21. Só esse número, para deixar o povo curioso. Hashtag, sabe o que é o hashtag, né? É aquele joguinho da velha, que eles falam, da velha, né? Hashtag, né? Hashtag 21, só coloca isso aí, o 2 e 1, hashtag 21. Por que 21? 21, estamos aí para fechar o ano, daqui 2 meses e uns dias, completando 21 dias aqui
Quer dizer, aqui na Morumbi, mas a gente já faz rádio há muito mais tempo que isso, mas pela rádio aqui há 21 anos seguidos, sem parar, sem interrupção. E aqui ficaremos enquanto Deus permitir e você colaborar também para manter essa grande obra de evangelização. Vamos para um pequeno intervalo e já eu volto orando com todos vocês. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Então vamos encerrar a nossa programação desta manhã, desse dia. Hoje é dia 23, né? Hoje é 23 de outubro, minha gente, 23 de outubro. E se Deus te chamou, está te chamando para ser um agente de Deus, não esqueça, hoje é dia 23, é uma data importante para você semear uma semente financeira no Ministério Agindo Deus. Estamos precisando do seu apoio, da sua ajuda, para que nós possamos continuar aqui com essa 1h30 de segunda a sexta-feira. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela palavra inspirada que o Senhor ministrou sobre mim, para que eu pudesse passar para os ouvintes, através das ondas amigas do rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Quero te louvar e te agradecer por todas as pessoas apoiadoras do ministério, seja através da oração, da intercessão e também do apoio financeiro. Que a bênção do Senhor, o Deus Jeová Jiré, esteja abençoando cada ouvinte, cada trabalhador, empresário, empreendedor. Abençoe inclusive as empresas, que o pessoal está enviando aqui o nome das empresas, desde um comércio pequeno, médio ou grande, padarias, confeitarias, o comércio de roupas, enfim, são tantas áreas importantes do negócio, do comércio. Senhor, libera o teu favor sobre as finanças do teu povo, Senhor, abençoando as empresas, o comércio, abençoando a indústria, abençoando os prestadores de serviços, abençoando a empresa, o agronegócios, enfim, Senhor, a economia do Brasil, as finanças da nossa nação. Que a tua misericórdia seja sobre o nosso país, sobre a nossa nação, ó Pai. Libera, Senhor, o teu favor, e colocamos todos os pedidos desta manhã no altar da intercessão, pedindo socorro, pedindo ajuda, e que a mensagem de hoje possa ter encontrado corações que ouviram a palavra e entenderam, e eles não ficam sendo mornos, mas sejam cheios do Espírito Santo e façam a diferença como sal da terra e luz do mundo que somos, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual, e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.